Boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Que nós possamos iniciar esta noite vibrando com muita sinceridade e pureza nos nossos corações o amor do Cristo, o amor divinal que o Pai da criação tem por todos nós, e assim envoltos com os nossos corações unidos numa única frequência, numa única vibração. Na noite de hoje, todos nós vamos ter a oportunidade de nos lançarmos em reflexões sublimes. Todos compreendemos na nossa caminhada evolutiva os processos que muitas vezes acontecem para que possamos evoluir, e à medida que vamos nos deparando com as situações da vida, nós percebemos que não conhecemos tudo. Na verdade, o nosso saber é muito limitado. E na noite de hoje, nós vamos abordar uma obra que nos traz um tema de caráter grandiosíssimo para todos nós que somos brasileiros, que tivemos esta oportunidade divinal de encarnarmos na pátria do Cruzeiro. Nós vamos abordar a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o mais importante, quando qualquer um de nós lê esta obra, é que nós percebemos que estamos fazendo parte. Todos nós compomos a pátria do Evangelho, a pátria do Cruzeiro, o Brasil. E dificilmente nós paramos para refletir e para analisar esta situação em que nos encontramos, que é tão positiva e nos traz tantos benefícios, principalmente benefícios espirituais. Antes, porém, de nós entrarmos na nossa abordagem, nós gostaríamos de lembrar que todos nós possamos, unidos, sentirmos a presença do Cristo, o nosso Mestre, que nos trouxe a mensagem de amor, a mensagem de perdão, a mensagem de iluminação e redenção interior que nós todos encontramos no Evangelho, mas dificilmente encontramos nos nossos corações em verdade, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E a proposta da noite de hoje é que nós possamos aprender a vivenciar este Evangelho no nosso dia a dia, no nosso coração, porque essa mensagem divinal de amor que o Cristo nos trouxe veio até nós para ser vivenciada. Todos nós já ouvimos a história daquela noite abençoada, quando veio dos céus a salvação, uma criança iluminada, com um nobre coração. Ele veio ao mundo simplesmente trazer à tona a verdade, descortinar muitos mistérios, trazer luz à humanidade. Ele pregou por toda a terra como é ter felicidade, como ter paz e não ter guerras, como viver com dignidade. Mas foram poucos que seguiram de coração, que levaram a sua mensagem de amor. Foi mais fácil não querer, não tentar e viver num mundo sem valor, onde Cristo é apenas uma lembrança de quem um dia trouxe alguma esperança de se viver num mundo justo, sem o mal, de ver a paz reinar, o bem prevalecer, onde os homens se amassem, se respeitassem, onde o ser fosse maior do que o ter, onde errar fosse apenas um acidente e os nossos corações fossem todos inocentes. E na noite de hoje, nós vamos ter a oportunidade de unidos refletirmos qual a opinião do Cristo em relação à sua mensagem de amor. Como espíritas, simpatizantes da doutrina que somos, todos nós conhecemos a possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que já partiram do plano físico. E o nosso Mestre, há mais de 2000 anos, corporificou-se na terra e desencarnou. Após o seu desencarne, o seu trabalho, a sua doutrina continua.
E através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, todos nós temos a oportunidade de conhecer a opinião do Cristo em relação aos movimentos que a humanidade tomou após o conhecimento do Evangelho. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi publicada em 1938. Nós estamos já em 2013. Na atualidade, nós exaltarmos as qualidades da fauna e da flora, das riquezas minerais do nosso país, é comum, é natural. O nosso país já possui uma certa colocação econômica, política no mundo. Mas em 1938, quando a humanidade sofria os flagelos das ideologias que dominavam o mundo, as ideologias do fascismo, do comunismo radical e do nazismo, que levaram toda a humanidade a acreditar que não existia mais possibilidade de progresso. Os homens estavam muito receosos, os filósofos, pensadores e até mesmo a alma simples do povo não vislumbrava nenhuma possibilidade de progresso humano. E a humanidade vivenciava em 1938, 2 anos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, um dos períodos de treva mais densa pelo qual nós já atravessamos. E nesse período tão sombrio que a humanidade nos traz pela mão de Francisco Cândido Xavier, revelações que ecoam nesta noite nos nossos corações, nos corações de todos nós que somos espíritos comprometidos com o Cristo e comprometidos, sem sombra de dúvidas, com o projeto de Jesus, que nós teremos a oportunidade de conhecer nesta noite. O nosso planeta, o planeta Terra, como todos percebemos, não é uma máquina. O nosso planeta, ele é um organismo. Um organismo. Como todo organismo, é constituído de células. Estas células são as nações, são os povos que trabalham em harmonia, que trabalham em conjunto, buscando uma fraternidade, buscando uma totalidade. Há muito tempo, Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, já nos advertia: não seria possível um corpo que fosse somente ouvidos, um corpo que fosse somente boca. Cada corpo humano necessita de todas as suas partes, cada parte desempenhando função específica. E no organismo do planeta funciona da mesma forma. Cada nação tem o seu objetivo específico, e cada nação tem o seu momento de ocupar papel de destaque em relação ao progresso do planeta. E a nossa obra possui 2 prefácios. O prefácio do autor, Humberto de Campos, mas o primeiro prefácio da obra é de Emmanuel. E Emmanuel vem neste prefácio nos apresentar o escritor, vem nos falar sobre Humberto de Campos e nos diz que a espiritualidade maior escolheu este espírito, Humberto de Campos, para nos trazer a obra, porque ninguém como ele conseguia vislumbrar os fatos e relatá-los. Humberto de Campos possuía, nos diz Emmanuel, uma capacidade impressionante de transmitir o seu pensamento ao médium. E todos nós sabemos que em vida Humberto de Campos foi um dos maiores literatos que o nosso país já teve. Ele nos traz essa obra com muitos detalhes, com muito esclarecimento e com muita luz. Emmanuel prossegue nos falando sobre todos os países que já ocuparam papel de destaque na evolução da nossa história, na evolução do nosso planeta. Ele nos diz, todos sabemos que Portugal e Espanha se espalharam por quase todo o mundo. Ele nos fala sobre os países, os impérios que tiveram importância na história da humanidade e nos assevera que
E sem sombra de dúvidas, chegaria o momento, chegaria a hora do Brasil desempenhar o seu papel nesse concerto maravilhoso dos povos, nesse concerto maravilhoso das nações que compõem o mundo. E o mais interessante desta obra é que, além de nos esclarecer o panorama espiritual que estava por trás de todos aqueles homens que subiram ao palco da história nacional, ela traz ensinamentos. Ensinamentos para o nosso dia a dia. Como nós somos simples, humildes, não temos ainda condições intelectuais, muito menos espirituais, de abordarmos assuntos de maior relevância que traz esta obra. Então, na noite de hoje, nós vamos nos deter nas questões espirituais, sentimentais, nos ensinamentos que essa obra traz para o nosso dia a dia. E nós veremos, através de várias formas, que com as falas, com os ensinamentos, os diálogos que Humberto de Campos nos traz, todos nós poderemos extrair e assimilar ensinamentos para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Quando se fala em Evangelho, o mais importante, sem sombra de dúvidas, é termos a vivência, termos a prática dos ensinamentos do Cristo. E todas as obras que nós estudamos, que nós lemos, todas as obras espíritas que compõem as obras complementares, elas nos trazem ensinamentos profundos. E na noite de hoje nós vamos extrair os ensinamentos desta obra. O tema da nossa palestra, Cachoeira do Sul, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. É um título de destaque. Quando nós percebemos o título da obra de Humberto de Campos, nós nos questionamos: o que estará destinado ao Brasil? Seria o coração do mundo, conforme nos traz a espiritualidade? Coração do mundo. E pode-se supor que ao Brasil estará destinada uma posição de destaque político, porque ele é o coração do mundo, uma posição de destaque econômico, porque ele é o coração do mundo. Muitos irmãos dizem: mas o nosso país tem tantos problemas, nosso país comete ainda tantas coisas negativas, tantos erros. Escreveram a nossa história e nós somos o coração do mundo. Nos surge uma questão: se nós formos olhar rapidamente para os países de primeiro mundo, se nós formos olhar para as nações economicamente dominantes, como elas escreveram a sua história? Como se levantou o Império Romano, que é tão grandioso? Com paz? Com harmonia? Com justiça? Como se levantou o Império Espanhol, o Império Português? Quantas guerras, quanto sangue, quanta injustiça para conseguir conquistar o poderio material. O coração do mundo não tem todo esse poderio, porque é impossível ainda, em nosso mundo de provas e expiações, conciliarmos poderio econômico, poderio político com o Evangelho. Sem sombra de dúvidas, não necessitaria ser assim, mas infelizmente ainda é. Nós percebemos que o coração do mundo é um aspecto espiritual, e Humberto de Campos nos revela todo o véu que encobria essa história tão linda e tão bela do Evangelho. Prosseguindo na nossa obra, nós encontramos o prefácio do escritor Humberto de Campos, do autor da obra. É nesse prefácio que Humberto de Campos vem com muita emotividade nos trazer quais os objetivos espirituais da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E é neste prefácio que ele assevera: Jesus transplantou da Palestina para o Brasil a árvore magnânima do seu Evangelho, de amor e caridade. E todos nós nos questionamos: Jesus transplantou a árvore do Evangelho? Por que transplante? E por que árvore? E nós vamos perceber que realmente o Evangelho se compõe numa árvore, e que de fato Jesus realizou um transplante. E nós podemos analisar: se nós formos imaginar uma árvore adulta,
e nós tivermos que transplantar aquela árvore de solo, será uma tarefa fácil? Tranquilamente essa árvore vai aceitar o novo solo, ela vai se reproduzir, vai crescer, vai tornar a dar frutos? É muito provável que ela rejeite esse solo. É muito provável que nós encontremos dificuldades variadas no transplante da árvore. E a tarefa de transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil se deu gradativamente, nos trazendo incontáveis lições. E esse transplante foi feito por partes. Nós vamos perceber que Jesus transplantou primeiro a raiz, depois o caule e por fim a copa da árvore do Evangelho. Qual seria esta raiz? A árvore do Evangelho lá na Palestina. Qual será a raiz da árvore do Evangelho? O que veio antes de Jesus trazer à humanidade o Evangelho? Sem sombras de dúvidas, os profetas do Antigo Testamento, os hebreus, aquele povo judeu, os profetas foram a raiz dessa árvore. Quando nós nos propomos a ler o Antigo Testamento, ler a história dos antigos profetas, nós vamos perceber que todos eles eram homens de temperamento bravio. Simplesmente por motivos muitas vezes que nós poderíamos considerar banais, os profetas do Antigo Testamento erguiam a voz, eles gritavam, defendendo as suas causas. De uma forma ou de outra, os profetas eram homens que lutavam pela justiça, que lutavam para que os homens percebessem que o universo em que vivemos é um universo moral. E lá na antiguidade os profetas já nos lembravam da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Eles queriam que todos percebessem que as nossas ações positivas irão nos trazer consequências positivas, e as nossas ações negativas, em consequência, reações negativas. Nós temos essa dificuldade religiosa de perceber isso. E na antiguidade os homens também possuíam, mas os profetas não. Nos deixaram tantos livros e nos deixaram uma mensagem de que precisamos nos respeitar, precisamos valorizar o outro, valorizar o próximo. E esta mensagem é a raiz da árvore do Evangelho. O caule foi o próprio Cristo quem construiu, quando disse que toda a lei e todos os profetas estariam resumidos em um único ensinamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus trouxe então na Palestina o caule dessa árvore magnânima. E mais à frente, no desenvolver do nosso trabalho, nós conheceremos a copa desta árvore. Mas quando Jesus pronunciou na Palestina a palavra amor, todos os homens tiveram dificuldade em compreender o significado dessa palavra. E hoje em dia, quando nós verbalizamos a palavra amor, talvez em cada coração ela soe diferente. Talvez alguns lembrem-se de entes amados, outros lembrem-se de momentos. Amor. Amor. Toda a doutrina do Cristo pode se resumir nesta palavra: amor. Na noite de hoje, quando iremos relembrar o transplante da árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil, como a nossa história espiritual se iniciou, nós convidamos todos os irmãos a buscarmos lá no profundo dos nossos sentimentos o que nos remete à palavra amor. O que nos lembramos quando ouvimos a palavra amor? Esse sentimento que nós gostaríamos de concentrar nesta noite, concentrar mais profundo do nosso amor, o amor que Cristo nos pregou, o amor que Cristo nos trouxe, o amor que nós vamos encontrar em todas as atitudes que Ele toma perante o transplante da árvore do Evangelho. Pois bem, avançando, nós adentramos no capítulo 1 da nossa obra. O capítulo 1 do nosso livro se chama O Coração
do mundo. É nesse capítulo que Humberto de Campos nos situa lá no último quartel do século XIV. O último quartel do século XIV, nós imaginamos a época 1375, quando a humanidade estava totalmente flagelada pelas batalhas das cruzadas. Os homens não tinham, sem sombra de dúvidas, eles não tinham, nós não tínhamos entendido a mensagem do Cristo. Imperiosas guerras se espalharam pela terra, muita violência, muita injustiça, e foi nesse período que Jesus, o nosso mestre e amigo, o Senhor, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à face do orbe terrestre. É muito lindo, nós percebemos a mensagem que Humberto de Campos nos traz, nos revelando que Jesus, o próprio Cristo, Ele veio sondar como estava o progresso dos seus ensinamentos no coração dos homens. E quando veio, anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formada de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo em seus olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes, em sua alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno me apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama, da maldade e da impenitência das criaturas humanas, repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado pequenas tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando das criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Então o Mestre, sob a face do nosso planeta, voltando-se ao seu emissário solícito encarregado dos problemas sociológicos da Terra, o chama pelo nome e diz: Evil, meu coração se enche com profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é luta fratricida, como o povo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, destruindo-se uns aos outros, como caíns desvairados. Todavia, nesses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos na terra, aproximando o Oriente do Ocidente, para aprenderem visões de solidariedade. Grandes utilidades foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, aproximando as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, que prenderam iniciativas daquela época, guardavam o pensamento nobre, de velar pelas belas paisagens dos lugares santos. Mas qual lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, vai a luz de Deus, convertendo-se na luz e pão
infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Os feudos de agora seguirão as coroas poderosas, e nessa concentração de autoridade e poder serão os embates da inveja e da autonomia pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Estes povos infelizes, que buscam na grandeza material uma felicidade impossível, caminham imediatamente aos grandes infortúnios coletivos. E se temos, então, os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma nova vida. Nas terras, além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão, para a doutrina do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Encaminhados para o Brasil. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença, com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhes as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. O solo eram silvícolas, humildes e simples, aguardando uma era nova, com seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Onde ficam essas terras novas, recanto planetário, no qual se enxerga o infinito, o símbolo da redenção humana? Este lugar, de doces encantos, mestre, de onde se vem do céu as homenagens na terra aos vossos martírios, fica mais ao sul. E quando, no seio da paisagem, repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos, o Cruzeiro do Sul. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai, para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Esse solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão entoados os hossanas mais ternos da misericórdia do Pai Celestial. Tu, Edil, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador brasileiro. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma arena de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde,
fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, ele, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo, consoante as vontades do Mestre. Todo o seu projeto se fez cumprir. E esta passagem que abre a obra que nós estamos abordando na noite de hoje traz para todos nós ensinamentos profundíssimos. E estes ensinamentos são para o nosso dia a dia, são para a nossa experiência, porque aí nós compreendemos que antes de nos corporificarmos, antes do nosso reencarne, existe toda uma preparação. Assim como existia uma preparação para que ele reencarnasse com o seu objetivo, com o seu papel específico, para cada um de nós existe uma tarefa a cumprir. Seja perante a sua atividade profissional, seja perante a sua família, perante a sua comunidade, cada um de nós se comprometeu com questões que dizem respeito à evolução, à nossa evolução. E quando nós lembramos do diálogo que Jesus, o Cristo amado, teve com o seu emissário solícito, Eliú, sociólogo da Terra, nós nos perguntamos: mas quem é este espírito? Como ele se tornou o sociólogo do planeta terreno? Nós vamos lembrar, nós vamos perceber que Eliú, em sua última existência, antes deste diálogo que ele teve com o Cristo, no último quartel do século XIV, foi um mestre hebreu. Ele foi um mestre hebreu. Ele criou a mais famosa e a primeira escola de estudos da Torá. Então ele possuía toda uma experiência pedagógica de ensinar aos homens. Eliú foi avô de Gamaliel, que se tornou futuramente o mestre de Paulo de Tarso no deserto. E nós vamos perceber que este espírito trazia consigo um grande período de evangelização interior, um grande período de aprendizagem, que há muitas eras Eliú já ensinava aos homens. E ele reencarnou em Portugal como filho de Dom João I e ficou conhecido na nossa história como Dom Henrique de Sales. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar sobre o famoso infante de Sales. E quando Eliú reencarnou, ele levou consigo o seu objetivo, seu papel. O que ele faria corporificado na Terra? Qual seria a sua missão? E aos 14 anos de idade, o infante de Sagres criou uma escola de navegação, porque ele queria, de toda forma, atravessar o oceano. E os homens diziam que não era possível, que se adentrasse uma extensão longa no mar, existiriam monstros terríveis que iriam engolir as embarcações. Mas ele sonhava com terras maravilhosas que se encontravam além do oceano. Lembrando-se, recordando-se da visita que fez com Cristo ao Brasil, ele trazia isso consigo, do seu interior. Assim como todos nós que nos encontramos na noite de hoje, trazemos no recôndito do nosso ser o que estamos fazendo aqui, por que viemos aqui. Por isso é imperioso lutar pelos nossos sonhos, lutar para realizarmos aquilo que temos vontade de fazer, os sonhos mais lindos que Deus sonhou para cada um de nós, os sonhos mais lindos que o Cristo sonhou para cada um de nós. São estes sonhos que nós acalentamos no recôndito do nosso ser e não podemos jamais desistir de fazer com que eles se cumpram, porque Eliú não desistiu. Após o seu desencarne, ele desencarnou com mais de 60 anos e o Brasil não tinha sido descoberto. Aos olhos do mundo, a sua missão foi um fracasso. Quantas vezes, aos olhos do mundo, o que estamos fazendo é um fracasso? E qual é a nossa atitude em relação a isso? Seja qual for, a atitude de Eliú foi não desistir. Ele prosseguiu. Se ele não podia agir na matéria, ele continuou agindo no plano espiritual, incentivando a realeza portuguesa a lançar homens mar afora,
Portugal, naquele período que antecedeu 1500, viajavam para as Índias, buscando as especiarias. E foi certa vez que um judeu, hebreu, chamado Pedro Álvares Cabral, saiu para fora, caminho das Índias. E a nossa história diz que eles se perderam, entraram para fora e as caravelas perderam o rumo. As caravelas estavam sem esperança para fora. E aqueles homens foram tomados, nos diz as tradições do plano espiritual, por uma angústia profunda. Porém, à medida que eles iam avançando rumo ao nada, segundo as suas expectativas, eram tomados por uma esperança sem igual. Um sentimento de alegria tomava conta de cada um daqueles homens. Quantas vezes em nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos sentimos à deriva, sem rumo? Os homens que estavam com Pedro Álvares de Cabral tinham no leme das suas caravelas Eliú, guiando aquelas embarcações para uma terra nova. Enquanto eles achavam que estavam rumando para o nada, eles estavam rumando para o seu objetivo espiritual, assim como todos nós, que somos filhos de um Deus que nos acalenta, que nos acompanha, que nos assiste em todos os passos da nossa vida. Nós estamos rumando ao progresso, muitas vezes passando por períodos negativos, muitas vezes nos ferindo nos espinhos do caminho, muitas vezes nos sentindo à deriva no mar da vida. Mas não, estamos todos com alguém na proa da embarcação da nossa existência. Esse alguém é o mestre que traçou para cada um de nós sonhos e planos, assim como para aqueles portugueses que chegaram no Brasil, chegaram numa terra nova, chegaram numa terra maravilhosa, fazendo-se cumprir a missão de Eliú, que nos traz o ensinamento da perseverança que todos nós precisamos, naqueles momentos de silêncio interior, silêncio no recôndito do nosso ser. Jesus fala com cada um de nós e nos traz a esperança de que necessitamos, a força e a fé. Pois muito bem, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Todos os homens que estavam com ele eram judeus. Alguns omitiam, mas os estudiosos, os historiadores nos revelam que todos eles eram judeus. Após Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, outros homens, Fernando de Noronha, eram todos judeus. Os primeiros homens que chegaram no Brasil eram judeus, assim como aqueles primeiros homens que construíram a raiz da árvore do Evangelho da Palestina eram judeus. A raiz da árvore do Evangelho na Palestina foi a mesma raiz da árvore do Evangelho no Brasil. E Jesus iniciou então o seu transplante. E a gente percebe que desde o diálogo de Jesus com Eliú até o descobrimento do Brasil, passou-se mais de um século. E Jesus faz os seus projetos, os seus planos, e eles demoram às vezes 5 séculos a se realizarem. Quanta paciência, quanta tranquilidade. Quando nós precisamos esperar 5 minutos, muitas vezes nós nos desesperamos, e nos vem a lição da paciência, a lição da tranquilidade que nós precisamos no nosso dia a dia. E no diálogo de Jesus com Eliú, o que nós podemos extrair desse diálogo? A primeira lição é a lição da humildade. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que Jesus foi e é o Espírito mais evoluído que já pisou no planeta terreno. Jesus é o Espírito mais puro que a Terra já abrigou. Sendo assim, ele possui qualidades, capacidades e potenciais que nós nem imaginamos. No Evangelho nós encontramos algumas descrições, mas ele é um Espírito anos-luz à nossa frente em evolução. E quando veio à Terra analisar e resolver uma problemática, ele trouxe consigo uma corte de almas sublimadas. E quantas vezes nós acreditamos que somos capazes de resolver os nossos problemas sozinhos? Nós costumamos, como o próprio Cristo fez,
pedir consultoria a alguém, conversar com alguém, quando o nosso coração se encontra oprimido? Qual é a nossa atitude? As nossas casas espíritas oferecem um atendimento fraterno. Podemos procurar. Jesus, antes de tomar uma decisão, consultou vários espíritos, porque ele sabia que ninguém faz nada sozinho. E nos vem essa lição belíssima da humildade, que todos nós precisamos no nosso dia a dia, se quisermos de fato vivenciar o Evangelho. Jesus questionou a Eliú, quando eles chegaram na América Latina, onde ficam nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no firmamento o símbolo da redenção humana. Jesus, em outras palavras, perguntou para Eliú: onde fica o Brasil? Será que Jesus não conhecia geografia? Jesus não sabia onde ficava o Brasil? Ele, que é o governador do planeta, não sabia onde estava o Brasil? Jesus deixou transparecer uma certa amargura quando analisava a relação dos povos da terra. Será que ele realmente estava sentindo essa amargura? O que Jesus estava fazendo é o mesmo que ele faz conosco. Ele estava ensinando, ele estava esclarecendo, porque ele não nos esclarece com respostas, e sim com perguntas. E talvez na noite de hoje todos nós carregamos no nosso coração e no nosso sentimento interrogações. E acreditamos que talvez uma luz divina venha e nos traga a resposta. Não, a resposta somente nós vamos encontrar. Quantas vezes, em meio a lágrimas, nos perguntamos por quê? Por quê? Os nossos porquês estão no nosso coração. E quando Eliú foi desafiado a encontrar uma solução, ele soube usar a virtude da bondade. A mesma bondade que, para vivenciar o Evangelho, nós precisamos no nosso dia a dia. Quando ele tentou explicar a Jesus que aqueles povos estavam guerreando, mas aqueles movimentos tinham, na verdade, os aproximado, Eliú estava analisando, percebendo o lado positivo dessa situação. Assim como nós também precisamos, quando as situações adversas nos chegam, vislumbrar nessas situações possibilidades de progresso, visualizar qual é o ponto positivo. Todas as situações que nos chegam carregam consigo algo de positivo. Foi isso que ele tentou fazer e fez de fato. Para todos nós vem esse ensinamento. E aí nós percebemos por que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós, cachoeirenses, fazemos parte, estamos no território nacional da pátria do Cruzeiro. Cada um de nós que se glorificou nessa pátria não foi em vão. Cada um de nós traz consigo um compromisso perante si mesmo, mas também perante o Cristo. O Brasil foi descoberto, o plano de Jesus tinha sua primeira etapa cumprida, então ele veio novamente à Terra. E quando Jesus chegou à Terra, novamente ele trouxe consigo uma corte de almas sublimadas e uma reunião espiritual se fez. Nesta reunião, muitos anjos, espíritos celestes estavam presentes, espíritos que acompanham o progresso do planeta Terra lá estavam. Entre eles estava o espírito de Ismael, figura importantíssima na nossa pátria, uma vez que nesta reunião, Jesus condecorou Ismael com o título de zelador da pátria do Cruzeiro. Ismael se tornou, desde o descobrimento da pátria, o espírito encarregado de zelar pelo nosso progresso, de zelar para que o Brasil se tornasse de fato a pátria do Cruzeiro. Fico muito feliz, muito contente com esse desafio. Jesus conversa com ele. Ismael, observa todos os povos que faliram nos últimos 10.000 anos. A grande maioria faliu na sua missão, no seu propósito de progresso, pelos vícios do orgulho e do egoísmo. Orgulho e egoísmo. Será que nós carregamos em nós os resquícios do orgulho e do egoísmo? As tradições do plano espiritual nos dizem que o planeta Terra, dentro do nosso sistema solar, é o planeta onde estão encarnados os espíritos mais orgulhosos e egoístas do sistema solar. Então, com certeza, é uma tarefa íntima que
cabe a cada um de nós trabalhar em si. Mas como Jesus tinha um projeto de transformar essa terra nova na pátria do Evangelho, ele disse: eu vou trazer para essa pátria o povo mais pobre e trabalhador da Europa. E Portugal estava em crise naquela época, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil. Portugal estava num período de crise, e Jesus acreditou que aqueles tempos difíceis tornariam aqueles homens um pouco mais humildes. Além dos portugueses, essa terra iria se compor dos índios, que são espíritos ainda ignorantes, que carregam consigo um grandioso potencial para a bondade. E por fim, chegará ao Brasil os espíritos africanos, que se encarnarão na África, a África será oprimida e eles chegarão ao Brasil escravizados. Mas o projeto era que os escravos chegassem ao Brasil e encontrassem um clima mais fraterno, um clima mais bondoso. Isso não aconteceu. Os portugueses se adulteraram na maldade, no orgulho e no egoísmo, e começaram a escravizar os índios, começaram a escravizar os negros que vinham da África. E aquele movimento todo trouxe a Ismael, como zelador da pátria do Cruzeiro, o seu primeiro desafio. Ele não tinha se deparado com nenhuma situação desafiadora ainda. E a pátria do Cruzeiro estava no seu intento, tudo estava correndo conforme foi planejado. Mas aí, lá no capítulo 5 do nosso livro, nós vamos encontrar o seguinte título: Os Escravos. E nós vamos perceber o que aconteceu nesse momento. Certo dia, preparava-se numa das esferas superiores do infinito o encontro de Ismael com aquele que será sempre caminho, verdade e vida. Por toda parte abriam-se flores evanescentes, oriundas de um solo de radiosas neblinas. Luzes policrômicas enfeitavam todas as paisagens celestes, que se perdiam na incomensurável extensão dos espaços felizes. Rodeado dos seres santificados e venturosos que constituem a corte luminosa de seus mensageiros abnegados, recebeu o Senhor, com a sua complacência, o emissário direto do seu amor nas terras do Cruzeiro. Ismael, porém, não trazia no coração o sinal da alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. Que ali se inicia acaba de ser contaminada por indesejáveis acontecimentos. Os donatários dos primeiros latifúndios de Santa Cruz fizeram tabela, escravizando os pobres, negros e letreiros de Luana, da Guiné, de Angola. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Os soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. E para o nosso dia a dia, esta passagem: Ismael, um anjo, chorou, se desesperou devido à maldade dos homens. E quantas vezes no nosso dia a dia nós também encontramos situações que nos levam ao desespero. Ismael foi então conversar com Jesus, relatar aquelas situações hediondas que estavam acontecendo, foi falar a Jesus que a situação estava mesmo difícil, que os homens da pátria do Cruzeiro, os homens que estavam construindo a pátria do Evangelho, estavam escravizando os mais simples. E no seu coração angélico, Ismael acreditava que Jesus iria impedir aquela situação. Ismael acreditava que Jesus faria alguma coisa. Nós encontramos todas essas passagens que nós estamos ensinando no livro psicografado por Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Jesus disse que não faria nada.
Jesus diz que os homens possuem o livre-arbítrio e que eles estavam todos corporificados naquele lugar com uma missão. Essa missão cabia somente a eles executar. E Jesus nos lembra da lei de ação e reação. Se a injustiça está sendo semeada, a injustiça seria colhida. Chegaria o momento daqueles homens compreenderem que as suas atitudes nefastas trariam para as suas existências consequências nefastas. Ismael foi compreendendo que, como anjo, ele poderia inspirar muita força, muita coragem para aqueles negros africanos que escreveram um dos mais belos poemas de amor à raça negra. Nós brasileiros sabemos que, se não fosse o trabalho dos escravos, muitas das nossas obras não teriam continuidade, muito do que somos não teria acontecido. E todos aqueles espíritos vindos da África estavam fazendo o seu papel. Eram espíritos já sublimados no sentimento da fraternidade, no sentimento do amor. Porém, os portugueses não. Os portugueses precisavam aprender e com certeza iriam futuramente colher os frutos das suas atitudes. E Jesus diz que tinha chegado a hora de os brasileiros alimentarem-se com o pão substancioso da dor. E muitas vezes é difícil, quando chega o nosso momento de sentir a dor e de aprendermos com essa dor, não compreendemos. Mas com certeza, naqueles momentos mais tormentosos da nossa vida, anjos estão preocupadíssimos com a nossa situação. Anjos estão intercedendo por nós junto ao Cristo. E o alívio, o bálsamo, a esperança e a paz, sem sombra de dúvidas, chega até nós. E a gente vai progredindo, e vai evoluindo, e vai aprendendo, e vai compondo melodia suave da nossa vida. A pátria do cruzeiro estava descoberta, os seus primeiros problemas haviam surgido, mas a evolução e o progresso foi acontecendo. Tudo foi acontecendo conforme o planejamento do nosso Cristo. E nós vamos extraindo desta obra de Humberto de Campos ensinamentos profundos que falam ao nosso coração sobre a forma que devemos proceder, sobre o que devemos escolher. Nós convidamos a noite de hoje todos os irmãos que ainda não leram este livro, que ainda não tiveram a oportunidade de lerem, porque somente lendo página a página que nós vamos viajando na história do Brasil, viajando na nossa história, e a cada página que nós vamos lendo, nós vamos percebendo que fazemos parte desse concerto, fazemos parte desse todo. Ismael, como espírito encarregado de zelar pela nossa pátria, de zelar pelo nosso país, tendo constantemente reuniões com Cristo, transmitindo a Jesus o que estava acontecendo, quais eram as suas maiores preocupações, e assim foi indo, até que certa vez em reunião, Jesus falou para Ismael que o Brasil tinha sido escolhido como pátria do cruzeiro para a pátria que iria proclamar a revivescência do cristianismo. O cristianismo redivivo. E futuramente, o tempo passou, na França, em 1857, quando a publicação de O Livro dos Espíritos vem, nos chega a terceira revelação divina aos homens. A doutrina dos Espíritos se transforma na copa da árvore do Evangelho, uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo vem esclarecer a todos nós as lições de Jesus, vem nos esclarecer as lições de amor, vem convidar todos os homens a colocarem em prática, na realidade das suas essências e dos seus sentimentos, o amor caridade, o amor que eleva, o amor que a doutrina dos Espíritos nos transmite. Uma vez a copa da árvore composta, essa árvore é então transladada para o Brasil. E aí nós nos perguntamos, mas de que forma o Espiritismo tão grandioso no Brasil? O Espiritismo nasceu na França, foi codificado pelo professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. De que forma o Espiritismo tomou uma proporção tão grandiosa no Brasil e hoje em dia é, sem sombra de dúvidas,
O Brasil é o país onde o espiritismo é maior, é mais religioso, é mais professado nas casas espíritas. Nós encontramos em todos os municípios. É difícil um município que não possua uma instituição espírita. E lá na França, onde o espiritismo nasceu, ele não é tão grandioso assim em nenhuma outra parte do mundo. E o Cristo diz a Ismael que essa doutrina nova, que fala dos seus ensinamentos e levanta o véu sobre muitas questões ainda obscuras, seria a copa da sua árvore. E a árvore composta vem então para o Brasil e chega o espiritismo no nosso país. Chega o espiritismo entre nós. E foi assim que cada município que compõe o nosso país começou a fundar-se. Ismael, como anjo zelador da pátria do Cruzeiro, observa o que acontece, o que se desenrola em todos os municípios. E nós que somos cachoeirenses, que fazemos parte da pátria do Cruzeiro, estamos todos incluídos nesse projeto. Estamos todos incluídos nesse projeto de fazer vibrar aqui, pulsar aqui no coração do mundo a mensagem de amor do Cristo, que vai alimentar a humanidade inteira nos séculos do porvir. E já são estes tempos atuais agora. E foi assim que o nosso município de Cachoeira do Sul, integrando o Brasil, começou a iniciar-se. Em 1750, tropas portuguesas vindas de São Paulo começaram a povoar as regiões em volta, em torno do rio Jacuí. Estas tropas se estabeleceram aqui e começaram a fundar um povoado. Este povoado, que mais tarde tornou-se um povoado indígena, deu início ao nosso município. Deu início ao nosso município. E a nossa cidade começou a ser construída pela força de homens que lutavam para o progresso, lutavam para que Cachoeira do Sul fizesse parte do Estado, para que Cachoeira do Sul fizesse parte do país. Iniciou-se um grande período de organização social, de organização política. Mas o mais importante, meus irmãos, que nós temos a trazer na noite de hoje, é que em determinado momento da história, iniciou-se em Cachoeira do Sul um período de organização espiritual. E se hoje nós estamos aqui, no 15º mês espírita de Cachoeira do Sul, é porque antes de nós, espíritos, missionários, dentro das suas capacidades, vieram antes. Nós estamos aqui para trazer essa mensagem, mas principalmente para trazer a nossa gratidão, a gratidão de todos nós que podemos nos consolar, nos esclarecer nessa doutrina. Não fosse o trabalho de abnegados trabalhadores que fundaram as casas espíritas, não fosse o trabalho de abnegados trabalhadores que há décadas dedicam as suas vidas ao trabalho do Cristo, nós não estaríamos aqui no 15º mês espírita. Nós não teríamos as condições de nos esclarecer, nós não teríamos as condições de ir até uma casa espírita e abrir o nosso coração para um atendente fraterno. Então a noite de hoje é uma noite de relembrarmos a nossa raiz, a raiz do nosso movimento espírita municipal. E nós estamos aqui de todo o coração, de toda a sinceridade, para agradecer aos pioneiros do espiritismo na nossa pátria, para agradecer àqueles irmãos de idade mais avançada que estão hoje aqui encarnados e que estão há décadas trabalhando em prol da doutrina, que já abriram mão de tantas coisas, porque conhecem a sua missão, conhecem o seu papel. E essa história que nós estamos escrevendo. Quando no início da nossa cidade iniciou-se um período de organização espiritual, o emissário solícito de Jesus, Ismael, elevou o pensamento a Deus em prece, de coração aberto, intercedendo por nós. Senhor, convidaste-nos a viver o clima de fraternidade,
intransferível, quando grandes tempestades se acumulam nos céus da cultura ética da sociedade. Bem-aventurados os pobres, porque deles o reino do céu. Sociedade Espírita a caminho da salvação. 1932, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Estabeleceste o roteiro de renúncia pessoal em favor da solidariedade humana, quanto ao poder, conduzindo o ginete da guerra, espalha a escravidão sob pretextos injustificados na dominação arbitrária da economia internacional, ou através de imposições que denigrem os sentimentos de liberdade humana. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sociedade Espírita João de Deus, 1945, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Chega a nossa vez de desvelar-te, arrancando-te das paisagens obscuras do passado, para colocar-te na posição de líder insuperável que comanda os homens pelo amor, levantando barreiras ao ódio e diluindo todas as expressões bióticas que são efeitos do egoísmo, ou através do incêndio, na qual fazes arder os sentimentos que estavam adormecidos antes de encontrar-te. Ajuda-nos, Senhor, a fazer jus à responsabilidade com que nos dignificas, a servir a servos sob teu comando, a laborar com dedicação, seguindo-te em paz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Sociedade Espírita Tiradentes, 1965. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Há diversões pelo caminho, veredas atraentes que são de alucinação e equívoco, na paisagem imensa que nos convida, fascinante, entretanto, rica de pedras, dardos pontiagudos e abundos disfarçados. Faça-nos necessária a tua orientação constante, para que não nos detenhamos ou não venhamos a arrumar pela trilha que nos levará ao corredor da alucinação. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Sociedade Espírita Nosso Lar, 1999, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por isso, Senhor, nesta oportunidade, como antes, exaltamos-te a figura impoluta e dizemos-te que aqui estamos, aguardando a tua palavra de ordem, para implantar dentro de nós mesmos o primado do Espírito imortal. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Associação Amor e Fraternidade, 2009, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Com nossa fé raciocinada, Agradecemos o Consolador que nos mandaste, seguindo teu Evangelho de caridade, com amor verdadeiro no coração. E esta, meus irmãos, foi a nossa raiz. Estes pioneiros que trouxeram o Espiritismo para Cachoeira do Sul e que deram continuidade na doutrina de Kardec entre nós, são os responsáveis por hoje estarmos aqui. São os responsáveis pelo conhecimento, pelo esclarecimento que já adquirimos. São responsáveis por cada um de nós, na noite de hoje, ter um contato mais profundo com Jesus,
Nesta noite em que conhecemos a opinião do Cristo em relação a nós, em que conhecemos o projeto de Jesus para as nossas vidas, estes irmãos contribuíram. Nós estamos aqui unicamente para transmitir a nossa simples mensagem de fé, de trabalho e de amor. Que nós possamos lembrar de Ismael, da sua história de determinação. Que nós possamos lembrar de Eliú, um sociólogo do nosso planeta. E que principalmente nós possamos lembrar de Jesus em todos os momentos, no nosso trabalho nas casas espíritas, no nosso trabalho material, no convívio com os nossos familiares, em todas as situações que a vida nos apresente. Lembremos que estamos aqui por um motivo maior. Estamos em Cachoeira do Sul, encarnados no coração do mundo, no país que é a pátria do Evangelho. E este é um momento, um motivo de grande felicidade para todos nós, que possamos nos aliar às falanges de Ismael e contribuir nessa obra, essa obra tão grandiosa, que ainda irá fazer cumprir-se a regeneração do nosso planeta, a regeneração da Terra. Nós encerramos o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a todos que estiveram aqui presentes, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual. E o nosso mais sincero sentimento é de que todos saiam daqui levando nos seus corações o amor do Cristo e a mensagem de esperança que é composta pelo Evangelho e pelos ensinamentos do nosso Mestre Maior. Agradecemos muitíssimo a presença de todos e concluímos o nosso trabalho com as últimas palavras que nos foram trazidas este ano ainda em uma comunicação mediúnica recebida da pioneira do Espiritismo em Cachoeira do Sul. Que nós possamos utilizar este profundo ensinamento destas palavras no nosso trabalho nas casas espíritas, em todas as tarefas que desenvolvemos na nossa vida, em todos os momentos de dor, em todos os momentos de alegria e de felicidade, em relação a tudo que temos de fazer, que nós lembremos sempre desta palavra. Meus irmãos, não desistem jamais, porque não desistir é o caminho. Não desistir é o caminho da salvação.